Libertadores, porque tem um River Plate, só isso pela frente, e mesmo que passe para a América tem uma final complicadíssima, então você não pode descuidar do brasileiro. Eu entendo poupar a partir de agora, porque eu acho que 6 pontos não era justificativa para você abrir mão do brasileiro, que é o título mais importante no Brasil, mas a partir de agora eu entendo uma priorização das Copas, e acho que faz sentido. Mas o módulo Renato Gaúcho de administração de campeonato brasileiro, sinceramente, eu não vou nunca concordar com isso aqui e acho que com o andar do tempo, com o costume em relação a pontos corridos, essa cultura vai acabar mudando por aqui também. A não ser que a gente mude de regulamento, que também é uma coisa que o brasileiro gosta muito de fazer. Não, e eu concordo contigo. Aí, a gente está falando de uma situação, eu só falei... Ou discordo? Não entendi agora. Não, eu nessa parte que falou o Jean... Ele desconcorda. Não, não estou entendendo mais nada, Jean. Falou, desconcordo. Não, discorda, ele já não discorda. O que eu estou falando é o seguinte, o Palmeiras, eu estou analisando, isso eu falo há 2 semanas que não tinha que jogar o Campeonato Brasileiro, como estava jogando, parecia que estava estourando todo mundo. Mas eu sei que eles fazem exames, eles têm todos lá, e isso, a competência do Palmeiras é muito grande. Tanto é que ontem o elenco, né, olha, precisamos poupar ali e aqui. Só acho que, quando eu digo de levar o brasileiro, não é um modo Renato, vamos, mano. Não, mas você tem que montar um time. De repente, se o Palmeiras tivesse enxergado essa possibilidade de montar um time alternativo e treinando esse time para dar entrosamento, teria uma solução maior para o brasileiro. E eu acho que o Palmeiras vai ficar nessas posições mesmo. Não jogando com o time, ou alguém aqui discorda que Flamengo e São Paulo vão brigar pelo título até o final. Eu não vejo mais ninguém olhando para esse título. E o Palmeiras mais distante ainda. O Palmeiras tem que ficar entre os 4, né, Edu? Você concorda, né? Que o Palmeiras, pelo elenco que tem... Precisa ficar entre os 4. O que não pode é olhar para o brasileiro, Jean, e falar assim, igual você falou, e aí é esse ponto que eu estava falando que eu concordo, que é essa coisa de, vamos tocar o brasileiro. Não, o que eu acho é que você precisa enxergar o brasileiro e montar a tua estratégia. Vamos montar o time para o brasileiro? Vamos. Então o Everton precisa jogar todas, voltar da seleção, vir do avião para jogar. Ele precisou porque o Palmeiras não tinha goleiro, estava a pandemia do Covid. Ok. Agora, não sei, de repente descansa ele, vamos pôr o Jailson? Ok. Na lateral direita, põe o Marcos Rocha, porque o Gabriel Menino vai jogar na lateral depois na Conmebol Libertadores e nas Copas. Então, é tentar montar. O Palmeiras tem possibilidade disso. Senão, eu entendo também que são jogos, são alternativas e a partida ela apresenta isso. Você pode poupar e perder, mas eu acho que você ganha a parte física, se você tiver essa possibilidade de olhar os campeonatos distintamente. Acho muito cedo para barulho e pressão, até porque a estratégia dele ainda tem o direito de defesa na segunda perna. E a coisa está apertando a partir de agora mesmo. Agora é um fato, o brasileiro está mais longe hoje do que estava há 4, 5, 6 dias, nem lembro quanto tempo faz, do jogo com o Inter. É indiscutível. Eu acho que ele fez uma boa opção. Eu acho que a estratégia é essa. A partir de agora, nós veremos menos intensidade do Palmeiras no brasileiro. Claro que veremos. A suficiente para ficar ali entre os 4. E além do que, estou com o Jean também. A presença nessas fases decisivas das 2 Copas não são garantias de conquista das Copas. São caminhos bem difíceis. A gente chama de atalho em relação ao Campeonato Brasileiro, mas esse é um atalho cheio de pedra. Você tem o River Plate numa semifinal de Libertadores e São Paulo ou o Grêmio contando que passa pelo América, ainda é muita coisa. Não é garantia de nada. As pessoas na santa simplicidade fazem essa conta de que não, esquece o Brasil. E não é bem assim. O Palmeiras, se não trabalhar bem essa estratégia, pode ficar sem nenhuma das Copas e ter dificuldade para a classificação da Libertadores do ano que vem. Professor, só para vocês terem ideia do calendário do Palmeiras, o Luciano e meus amigos, o Palmeiras joga agora domingo contra o Bragantino. Por isso que eu falei que você tem que botar um time alternativo. Porque aí depois você tem a volta do América, você descansa um pouquinho, você já tem o jogo lá com o River, dia 4. E aí tem a volta na outra semana. E no meio do caminho tem outro do Brasileiro. Por isso que eu acho que senão, fisicamente falando, os caras não aguentam. Não dá, é muita intensidade. 2020, infelizmente, ficou marcado por esse calendário maluco, por essa pandemia, e eu acho que é só pra gente entender. Eu repito, não é garantia de resultado em campo, mas é garantia que o seu elenco vai estar melhor fisicamente. Por isso que eu defendo isso. Mas é uma boa discussão isso, viu? Acalorou o programa. Deixa eu ouvir. Então vamos ouvir o Abel
em relação a justamente esses dois casos que ontem, na verdade, ficaram mais explícitos aí, que a galera está falando um pouco mais, que é essa questão do Luan e do Vinha, ele não ter escalado os dois logo de cara. Vamos ouvir como ele justificou. Nós temos imensas competições, temos jogadores que, por exemplo, o Vinha fez na última, antes de eu chegar ou quando eu cheguei, tinha 18 jogos seguidos. Isto é difícil o jogador manter um rendimento técnico, tático e físico e mental também, porque afeta. E nós, este ano, temos o calendário muito congestionado, não só porque estamos em todas as competições e que isso é bom, mas porque de facto a pandemia obrigou a pôr jogos atrás de jogos. Nós não dá para descansar, temos que muitas vezes apelar ao espírito de sacrifício para, quando o cansaço aparece, ter que decidir sobre cansaço, mas foram opções como foram outras noutros jogos e como vão ser no futuro. Ou seja, então ele fez o certo de certa forma, né? Ele está indo de encontro com o que vocês estão falando, ou não? Não era esse o momento ideal, então, de poupar? Aí eu joguei. Para mim, podia ter poupado. Não, joguei. Quem pegar essa bola, pega essa bola aí. Eu acho que a discussão tem sido essa. Eu acho um pouco de oportunismo dizer que, tá vendo? Quem mandou ele escalar o Emerson Santos nesse jogo? Cara, o Emerson Santos cometeu um erro bizarro. O Emerson Santos, de fato, né, tem que ser muito criticado pelo erro que cometeu, porque, inclusive, tinha ali um quê de displicência. Daí a dizer que a escalação do Emerson Santos é um absurdo por parte do treinador, olhando para o que o Emerson Santos vinha jogando, fosse na zaga ou fosse como volante, sinceramente não faz sentido nenhum, é um oportunismo, né? Você se aproveita de uma falha específica individual que inclusive não vinha acontecendo para dizer que o erro foi de escalação. Não acho que aí estivesse um grande problema. Em relação aos laterais, e eu coloco também o Gabriel Menino como um cara que para mim deveria ter sido escalado na direita, eu acho que aí tem uma discussão do ponto de vista tático que talvez eles pudessem ter jogado nas laterais e talvez você pudesse ter poupado antes, ou poupar depois, poupar agora contra o Bragantino, não sei se serão poupados ou não, de qualquer forma, acho que aí até vale a discussão, embora eu entenda que até o jogo contra o Internacional ele ainda pudesse almejar a conquista de um título brasileiro, mesmo que improvável. Acho que na cabeça de um treinador, a diferença entre Copa de um treinador europeu, a diferença entre a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro é a mesma que é a diferença da Copa do Rei do Campeonato Espanhol, da Copa da Itália, do Campeonato Italiano, da Copa de Portugal e do Campeonato Português, né? Então, se o Palmeiras queria priorizar tanto assim a Copa, aí acho que caberia até aos dirigentes, aos diretores, né? Chegarem ali e falar, é o seguinte, cara, poupa quem você precisar poupar contra o Inter, estamos abrindo mão completamente do título brasileiro e queremos olhar para a Copa. Porque paga um monte de dinheiro aí que o Nicola falou, ou porque a gente aqui dá muita importância para a Copa que vocês não dão na Europa. Mas aí eu acho que também, se for esse o caso, tem uma questão de que a orientação e a determinação sobre o principal objetivo talvez tivesse que partir de cima. Tá certo, vamos mudar um pouco o rumo dessa prosa. Quero fazer uma pergunta rápida aí para você, então, Jorge. Pergunta rápida. Qual desses três caras aqui você acha mais maluco? Primeiro, Márcio Canuto. Segundo, Eduardo Menezes ou Lisca doido? Dúvida cruel, porque temos um trio parada dura nessa, né? O Edu é o mais bonito dos três. E é o sorriso mais bonito da TV brasileira, né? Cara, por pouca coisa o Lisca doido. O Lisca em primeiro, Edu Menezes em segundo e o Canuto em terceiro. Se fizer um exame detalhado... Márcio Canuto aqui. Eu meti o Márcio Canuto porque eu sou fã do Canuto, é bom demais. Eu também, eu voto no Canuto. O Canuto é maior, cabe mais loucura. E veio Olha antes, só, por que eu tô perguntando isso? Por que eu tô perguntando isso? Porque eu quero falar do Lisca doido.